palavra religião vem do latim, religare. É uma religação, uma ligação de nós com Deus. Religião é ótimo. Qual é a melhor religião? A religião que te torna um ser humano melhor. Nós, cristãos, confessamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e cremos que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Não é assim? Essa é a nossa fé. Porém, nós temos aqui uma situação muito peculiar. Nós temos escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus, pastor? Os escribas eram os doutores da lei. Eles eram quem conhecia a lei mosaica, o Pentateuco, os 5 primeiros livros que nós temos na Bíblia. Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico, 5 livros, né? E eles eram doutores da lei. E os fariseus era a casta dominante que vivia dentro do templo. Esses dois grupos dominavam a religião dentro de Jerusalém. Os romanos estavam dominando politicamente a situação, mas os romanos eles eram muito inteligentes. Eles dominavam o mundo antigo, mas eles tinham uma estratégia. Eles entravam, dominavam politicamente, cobravam imposto, mas a religião eles deixavam a critério daquele povo, porque eles sabiam que se mexesse nisso, estavam mexendo no vespeiro. E aí eles continuavam dominando. E aí a gente tem uma situação muito inusitada. Se vocês perceberem, irmãos e irmãs, no capítulo, no versículo 1, diz: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Nós sabemos muito bem que Jesus não era bem visto nem por escribas, nem por fariseus. Ele era considerado um agitador, ele era considerado um subversivo, já tinha sido taxado de um homem que tinha se sentado para comer com pecadores, com prostitutas e gente de má fama. Ele já tinha sido considerado um transgressor de Levítico. Por quê, pastor? Porque se vocês pegarem o mesmo evangelho de Marcos, ele tocou num leproso. E era proibido lá em Levítico tocar em leproso. Jesus vai rasgar Levítico várias vezes. Ele rasga Levítico quando ele toca no leproso, e ele vai rasgar Levítico aqui também. Lá no versículo 14, que eu já estou me adiantando, quando ele diz que todo alimento é lícito, é puro. E lá em Levítico diz que comer carne de porco é proibido. Jesus já está rasgando Levítico aqui. Quem tem algum problema com Levítico nessa sala pode ficar muito tranquilo, porque Jesus já está dizendo que Levítico não vale nada. A partir do momento que ele diz que qualquer comida é lícita. E Levítico diz que de carne de porco está errado. E Jesus diz à multidão, verso 14, Jesus se dirige à multidão e diz: todo alimento é puro, porque não tem problema nenhum com o alimento, o problema está com o coração, não é com o alimento. Mas vamos voltar para o versículo 1. Então os escribas e fariseus, inquietos, aborrecidos, porque Jesus estava levantando multidões. Eles vêm de Jerusalém se encontrar com Jesus. Com boas intenções? Não. Com péssimas intenções. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos. Marcos acompanhou Pedro. Marcos era um discípulo de Pedro. E em Marcos escreveu para os romanos. Por isso que Marcos dá tantos detalhes dos costumes judaicos. Ao contrário de Mateus, que escreveu o evangelho dele para os judeus. Marcos não escreveu o evangelho dele para os judeus. Marcos escreveu o evangelho dele para os romanos. Por isso que Marcos entra em tantos detalhes. E aí Marcos vem e diz: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E aí, a primeira coisa que eles veem está no verso 2. E vendo alguns dos discípulos dele, de quem? De Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. E aí já começa a questão que nós vamos falar hoje de tarde, que se chama religiosidade. Se tinha algo que os fariseus eram expertos, eram em religiosidade. Eles amavam a questão da religiosidade. Pastora, e o que é religiosidade? É quando eu e você
nos prendemos a uma sucessividade de normas, de regras, de condutas, de como vamos entrar aqui, de como vamos nos comportar, de como vamos chegar nesse altar, de como vamos dizer o evangeliquez tradicional. Aleluia! Glória a Deus! Misericórdia! Não é? Vamos decorar isso aí tudinho. Mas nós não temos Deus nos nossos corações. Nós podemos até ser uma enciclopédia ambulante da Bíblia e sabemos decorado de Gênesis a Apocalipse, tudo. Nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós não vamos conhecer o Deus da palavra. E nós devemos conhecer o Deus da palavra. Tem algum problema, pastor, em conhecer a palavra de Deus? Não, pelo contrário, devemos conhecê-la, mas devemos guardá-la no coração. Não é? O louvor de Cassiano diz: a tua palavra escondida, porque está lá em Salmos. Devemos guardar a palavra de Deus, mas devemos para colocar em prática, não para usá-la como um cerimonial, como os fariseus faziam. E eles estão aqui preocupados com a questão da lavagem das mãos dos discípulos de Jesus. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque havia no pensamento dos fariseus e dos escribas eles tinham distorcido a lei mosaica que nós vimos aqui ser transmitida em Deuteronômio. Essa lei, eles começaram a transmitir oralmente e a criar uma tradição que é a Torá. Da Torá eles transmitiram na escrita e fizeram a Talmud. E eles criaram muitas normas. Para vocês terem uma ideia, tinha mais de 600 normas que os fariseus tinham criado para aprisionar o povo. E nessas normas tinham várias absurdas. E entre elas tinha duas, na questão das mãos. Primeiro, eles acreditavam, os fariseus, que durante a noite, um espírito maligno chamado Xícara se sentava sobre as mãos e era preciso imergi-las em água suficientemente para purificá-las. E o segundo motivo era: eles iam para o mercado, tinham tocado em pessoas impuras e eles precisavam se purificar, e aí vinha a purificação de tudo, como diz aqui no verso 4. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, que era uma espécie de batismo. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarro, vaso de metal e camas. Camas por quê? Porque naquela época não tinha uma mesa com cadeira como a gente senta hoje. As refeições eram umas espécies de vães que eles comiam. E tudo isso tinha que ser limpo e era toda uma religiosidade que tinha que ser observada para haver uma purificação. E tudo isso os discípulos de Jesus não observaram. Eles simplesmente sentaram na mesa e comeram. Como uma ocasião anterior, eles estavam com fome, estavam no milharal. Jesus disse: quebra as espigas aí e come. E era sábado. E os fariseus novamente criticaram Jesus, porque não se podia trabalhar no dia de sábado. E eles estavam com fome. E aí Jesus vem e critica eles com a palavra. Que palavra, pastor? A palavra do profeta Isaías. E ele diz, cita o profeta Isaías e diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque aqueles escribas e fariseus, eles tinham religiosidade, mas eles não tinham um coração temente a Deus, eles não tinham um coração cheio de amor para adorar a Deus. Eles tinham uma sucessividade de regras, eles tinham uma sucessividade de normas, de cerimônias, mas isso está muito longe de ser uma adoração ao Deus verdadeiro. E aí Jesus vem com essa severa repreensão. E Jesus destaca a hipocrisia do sistema de costumes farisaicos que tinha como fim apoiar a causa da elite e excluir todos e todas que não era considerado como verdadeiros judeus. Jesus ressalta que o plano farisaico negava até as próprias escrituras, está no verso 13, invalidando a palavra de Deus pela própria validação. Por quê? Porque Jesus fala
de honrar pai e mãe, o quarto mandamento. E os judeus, os fariseus, os escribas, tinham modificado isso. Por quê? Um filho que não queria cumprir esse mandamento, ele dizia para o pai e a mãe: olha, mãe, papai, esse rebanho que eu tenho aqui de ovelhas é corban. Mas o que é que significava corban, pastor? É dedicado a Deus. Isso fazia com que ele entregasse ao templo? Não. Isso não garantia. Era como se fosse uma palavra mágica. Corban significava está dedicado a Deus. Isso era um truque para não ajudar o pai e a mãe, enganar o pai e a mãe, burlar a lei mosaica, ficar, isso era o quê? Sinônimo de avareza. E não dava ao templo e ficava com dinheiro com as ovelhas ou o que fosse, gado, o que produzisse. Não ajudava o pai e a mãe, e Jesus denuncia isso aqui no verso 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderia ofertar de mim é corban, isso é oferta para o Senhor. E isso é um truque que os fariseus e os escribas tinham criado oralmente, na tradição, na religiosidade deles, para não ajudar seu pai e sua mãe e encontrar uma brecha na lei para poder ficarem acumulados o seu capital, enfim, aquilo que possuíam. E aí Jesus diz no verso 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. E aí, no verso 14, Jesus chama a multidão. E ele diz, convocando ele de novo a multidão, diz, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. E Jesus é muito claro. E, igreja, o que vemos aqui é esvaziar o mandamento de Deus em troca de preceitos humanos. E eu te pergunto nessa tarde, eu pergunto a todos e todas vocês nessa tarde, como é que está a tua relação com Deus? Baseada numa relação de intimidade com esse Pai cheio de amor ou cheio de regras? Você está ainda preso às cebolas do Egito? Você ainda está preso à tradição de uma religiosidade vazia? Ou você quer esse Deus vivo, cheio de amor, cheio de graça, sem religiosidade nenhuma? Você quer só a presença de Deus? Mas a gente precisa da religião. Eu estou falando de religiosidade, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de você se prender a várias e várias tradições que te enclausuram numa gaiola que você não consegue sair. Porque eu aprendi assim. Pois desaprenda. Quebra o paradigma. Pense diferente. Aprenda de Jesus. Mas está lá em Levítico. Mas Jesus acabou de rasgar Levítico. Quando ele tocou no leproso. Quando ele disse que podia comer carne de porco. Como é que está o teu coração? O que é que tem nele? Porque de teu coração é que sairão ações. É do meu coração que sairão ações, comportamentos que falarão de ti e de mim. De ti e de mim. Fazer diferente. Falarão de nós. Igreja não é tijolo. Igreja não é nome. Igreja é gente. E gente é que dá testemunho. Ontem nós estávamos reunidos lá em casa, porque estamos construindo um ministério aqui na igreja, e eu estava dizendo, vocês serão as Bíblias, o Evangelho que as pessoas irão ler, que as pessoas leiam evangelhos maravilhosos. E aí a gente lembra da epístola de Tiago, quando Tiago diz, sede, a que acabamos de ler, a irmã Luana leu, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando nós apenas lemos a palavra, e somos enciclopédias ambulantes da palavra, meu amor,
Meu irmão amado, minha irmã amada, você pode conhecer a Bíblia toda. Não adianta de nada. Põe a Bíblia em prática. Põe a Bíblia em prática. Amém. E esses escribas e fariseus, eles eram religiosos, eles eram os pastores daquela época. Mas não tinham Deus em seus corações. E hoje à tarde o Senhor está dizendo, sabe o quê? Chega de religiosidade. Eu quero corações quebrantados nesse altar. Eu quero corações quebrantados nessa igreja. Eu não quero religiosidade. A começar da pastora. Essa palavra vem primeiro para mim, para poder ir para vocês. Eu não quero religiosidade, eu quero corações quebrantados. Eu quero vidas quebrantadas nesse altar. O que eu quero é gente com o coração quebrantado. É isso que eu quero. Eu quero gente que dê prioridade a mim na sua vida. Prioridade é vir primeiro. Eu não quero crente domingueiro. Eu não quero crente domingueiro. Eu quero crente segundeiro, terceiro, quarteiro, quinteiro, sexteiro, sabadeiro. Fiz o neologismo geral. Eu quero crente que me bota como prioridade na semana inteira. Amém. Eu não quero crente que me bota como prioridade no domingo, não. Domingo é obrigação, é o meu dia, é o dia do Senhor. Eu quero crente que me bota como prioridade todos os dias da semana. Mas eu leio a palavra, é sua obrigação, vai me conhecer. Agora vai viver. Tem um monte de gente lá fora, querendo saber dessa igreja, querendo saber de mim, querendo ser liberto. De quê? De uma religiosidade que está colocando gente para se matar, para ser infeliz, para viver em amargura. E você está fazendo o quê? Está aqui louvando? Glória a Deus, é para louvar mesmo, que no meio do louvor Deus habita. Está saindo aqui leve? Amém, eu espero que você saia. É para isso que essa igreja existe. Mas não é só para isso que Deus te chamou para aqui, não. Deus te chamou para você ser bênção na vida das pessoas. Sabe o seu comodismo? Dê um jeito. Porque eu estou dando um jeito para vir para aqui. E eu estou dando um jeito. Eu tinha uma reunião ontem. Tati disse, você não pode fazer reunião. Eu disse, posso. Mas você está com a imunidade baixa. Eu disse, mas eu posso. Traz o povo, eu boto a máscara e vem todo mundo para aqui para casa. E eu posso, não vou morrer não. Amém. Jesus e o verdadeiro culto. Jesus agora se dirige novamente à multidão para ensinar. E a verdadeira pureza ou impureza não depende daquilo que vem de fora. Lavar as mãos, no caso dos discípulos, seja o cumprimento meramente externo dos preceitos religiosos. Nada disso interfere na pureza ou impureza verdadeira, pois a pureza ou impureza brota de dentro do coração. Em casa, quando ele chega com os discípulos, no lugar, na intimidade do segmento, os discípulos questionam Jesus quanto à interioridade ou exterioridade da pureza. A resposta é bastante crua. Nada que vem de fora, referência aos alimentos. Por isso que eu estou falando da carne de porco. Pode deixar alguém impuro. Deixa de neurose com Levítico, pois não entra em seu coração, ou seja, não entra em sua intimidade, não faz parte da sua vida e do seu ser. O que é que faz parte da tua vida? Quais são as tuas prioridades? Os teus valores? Quem é você quando ninguém vê você? Quem é você quando não está aqui na igreja? Lá no teu trabalho? Quem é você no meio da rua? Quem é você quando você é anônimo? Quem sou eu quando eu não sou a pastora? Há dois tipos de pessoas ouvintes da palavra, de acordo com Tiago. Há o tipo de pessoa ouvinte que se limita a ouvir. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a uma pessoa que contempla no espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, vai e logo se esquece. Não é assim? Aí passa no espelho, olha, esquece. Ou seja, o espelho mostra aquilo que somos de verdade. Com isso, podemos dizer que o cristianismo não deve ser um mero dever social, deve ser um relacionamento vivencial. É isso que Jesus chama para a gente. A ter um relacionamento vivencial com Ele. A ter um relacionamento de intimidade, integral,
do cristão e da cristã, buscando levá-lo e levá-la a uma qualidade de vida cada vez melhor aos olhos de Deus. Eu comecei dizendo isso. A boa religião é a que nos torna melhor. Você quer ser um bom cristão, uma boa cristã, se torna melhor. Aí você tem uma relação de intimidade com Deus. O mero ouvinte vê as falhas para corrigir, mas não se incomoda e as esquece. E esse não é o procedimento adequado. O conhecimento que temos de Deus e de sua santidade deve levar-nos à santidade. Somos separados? Somos. Somos santos por isso? Amém. Amém, igreja? Amém. Amém. Sim. Mas não é só isso. Deus não espera que sempre sejamos só enciclopédias bíblicas ambulantes, mas santos. Em nossos dias, a maior necessidade das igrejas é cristãos e cristãs santos e santas. Mas o que é ser santo? E eu vou te dizer, alguém que leva uma vida tão perto de Deus que impressiona o mundo. Você está impressionando seu mundo? Você está impressionando as pessoas ao teu redor? No hospital que tu trabalha? No lugar que você trabalha? Você está impressionando o mundo? Se você está impressionando o mundo, você é uma pessoa santa. Alguém que leva uma vida tão perto de Deus que impressiona o mundo pelo seu caráter. Isso é uma pessoa santa. A segundo tipo de pessoa, segundo Tiago, é uma pessoa ouvinte e que pratica a palavra. Mas pratica exatamente o que, pastora? O amor. Porque é que a igreja de Coríntios, ela era cheia de dom do Espírito. Ela tinha um monte de dons do Espírito, mas faltava o maior dom. O dom do amor. Ela tinha o dom de profetizar. Ela tinha o dom, todos os dons ela tinha. E a igreja de Coríntios, Deus me defenda de ter aquela igreja aqui. Porque era uma igreja já extremamente complicada. Porque o maior dos dons, minha gente, não é profetizar, não é falar em língua, não é expulsar demônio. Tudo isso não é nada demais. Se você não tiver a capacidade de amar, e amar se revela no serviço. Você está servindo? Se você está servindo, você está amando. Segundo Tiago nos mostra que o que atenta para a palavra e a cumpre, assim o faz em 3 aspectos. Controla a língua. Tua palavra está edificando? Fale. Não edifica não? Cala a boca. É para edificar? Fale. Vai falar alguma coisa que não edifica? Fique em silêncio. Seja tardio para falar. Compaixão pelas pessoas necessitadas. Minha gente, nós vivemos num mundo de miséria. O Brasil tem uma das distribuições de rendas piores do mundo. 50% da riqueza do Brasil está na mão de 10% da população. Você quer que a violência não chegue na sua porta e na minha? Vai chegar. Porque temos uma distribuição injusta de renda. E pelas pessoas necessitadas e uma vida santa. Modifica o mundo com o teu e o meu caráter. Quando as pessoas não trazem a palavra de Deus no coração e não a colocam em prática, cometem erros muito facilmente ao interpretarem essa mesma palavra, porque lhes faltam o mais precioso dos dons espirituais, o dom do amor. E cometem erros tremendos que prejudicam vidas, como aqueles religiosos que estavam com Jesus e molestavam, distorcendo a palavra de Deus. Por isso, Jesus vai ensinar não só a seus discípulos, como a multidão, o verdadeiro significado da impureza. E quando Jesus faz uma certa relação de pecado para seus discípulos, ele está dizendo: olhe-se no espelho, tira a trave dos seus olhos, antes de estar olhando o cisto no olho do outro. Quando Jesus diz isso, ele diz para nós hoje de tarde, igreja, que possamos orar uns pelos outros e não estar olhando uns pelos pecados dos outros, né? Sempre em humildade e procurando a pureza do coração, porque a religião pura e imaculada para com Deus Pai é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Livre-se do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é uma praga.
Nem eu, nem você tem que dar jeitinho em nada. Tanto faz roubar o grampeador da tua empresa, como levar a propina para o corrupto de Brasília. É a mesma coisa. Sabe o que o apóstolo Tiago está dizendo? Ame, perdoe e sempre exerça o amor com as pessoas mais desvalidas. Nunca se misture com os esquemas de corrupção do mundo. Você vai contaminar o seu coração, que é o Jesus está dizendo com os discípulos. Tem nada demais eles comerem com a mão suja. Tem problema eles contaminaram o coração deles. Tem problema eu contaminar o meu coração e vocês contaminarem o de vocês. Liturgia e vida prática, devoção e compromisso ético são as duas faces da mesma fidelidade. Sem repercutir na vida, o culto se esvazia em simples preceitos. Por isso, não é a observância externa de preceitos religiosos que determina a profundidade da experiência, mas a coerência entre a fé que se professa e a vida que se vive. Nisso se distingue os discípulos e as discípulas de Jesus. Que essa palavra cale no meu e no coração de vocês, para que a gente, com o caráter da gente, com a vida da gente, tenha um lugar todo especial para Jesus, onde ele seja prioridade e não lugar de excepcionalidade. O tempo que me sobra de Deus. Não. O tempo prioritário é de Deus. O que sobra é para as minhas coisas. Amém? Amém. Quero me esvaziar de mim. Diga pra ele. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Me esvazia, Senhor. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Sou Deus. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconder? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Aleluia, Pai. Me leve em teus braços de amor.
nos colocaram numa luta: seguir as leis do mundo ou seguir as leis de Deus. O problema é que muitas igrejas ainda continuam a pregar leis do mundo disfarçadas de leis de Deus. Nós ainda estamos focados em vitórias, conquistas, desejos, glórias, mas esquecemos que a lei de Deus é humilhar-se, é morrer para si, morrer para o mundo e viver para Deus. Continuamos indo atrás de 7 passos para obter vitória, 50 dicas para conquistar o que desejamos. Eu desafio quem já foi para alguma igreja que fez uma campanha: como morrer para si e viver para Deus. Eu desafio igrejas pessoas que já foram em igrejas que fizeram campanhas de 7 dicas para humilhar-se, 7 dicas para tirar religiosidade, 7 dicas para como tirar a trave dos nossos olhos. Mas não, ainda buscamos aquilo que não vem de Deus, buscamos conquistas, ganhamos dinheiro, casa, carro. Mas tudo isso é mentira que Satanás prega. E as pessoas continuam indo. Querem ser as melhores, querem conquistar tudo que podem. Continuam enganando-se em religiosidade. Não é permitido isso, não é permitido aquilo, não use cabelo desse jeito, roupa daquele jeito. Mas o que Jesus nos fala é que precisamos nos esvaziar. O que Jesus nos fala é que nós precisamos amar com toda a nossa força. O que Jesus nos fala é que Ele completa a lei. Ele não diz apenas ame seu próximo, ame seu inimigo também. Isso é a lei do Senhor. É amar. Amar aquele que te entoja, amar aquele que não desce, amar aquele que erra. Isso é o amor de Jesus. Glória a Deus. É observar a cruz, o sangue derramado, é entender e se comprometer, se mergulhar junto com Jesus na intimidade que Ele nos chama. E não apenas viver no raso das coisas. Esvazie-se. A vitória já foi dada. Foi o sangue de Cristo derramado. O amor já foi demonstrado como se deve amar. Foi Jesus pendurado numa cruz dizendo: perdoa, eles não sabem o que fazem. Pois comprometo a entender 7 passos de como carregar a cruz junto com Jesus. Diga para Ele: eu quero me esvaziar, Senhor. Eu quero me esvaziar dos meus títulos, da religiosidade, de tudo aquilo que me afasta de Ti, Senhor. Eu quero me esvaziar de
Deus.